Bom dia, Deus, eis-nos aqui, Samorirão, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, nos alimenta com a Tua palavra, nos protege de todo o mal e das mentiras, Senhor. Agradecer a Deus todo dia por tudo. Fala com Deus, como você fala com seu pai, com sua mãe, pois só assim Ele te atende. E obedeça as leis e os mandamentos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. O livro das Crônicas é o livro da genealogia, por isso é o nome de todos os descendentes. Dan, José e Benjamim, Naphtali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram e Onã e Selá. Estes três lhes nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Veja, quando você faz bem o que é aos olhos de Deus, dá bem. Se fizer mal, paga. Hoje, 2025, está do mesmo jeito. Deus não mudou em nada. Porém, Tamar, sua nora, lhe deu à luz Perez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Perez foram Esrom e Amul. E os filhos de Zerá, Zinri e Etan e Emã e Calcol e Dará, 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etan foi Azarias. E os filhos de Esrom que lhe nasceram foram Jerameel, Irão e Quelubai. Irão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro. Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe, e Azael, 3. E Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Zeriote. E os filhos desta foram estes: Jezer, Tobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrate, da qual lhe nasceu Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezaleel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade, e, sendo ele de 70 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 anos na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair, e Kenate e seus lugares, 70 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E, depois da morte de Esrom, em Caleb, de Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu à luz a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Bruna, Oren, Ozem e Aías. Teve também Jerameel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã.
E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Maás, Jamim e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jadá. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E o nome da mulher de Abizur era Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Seled e Apaim. E Seleb morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Issi. E o filho de Issi, Sezã. E o filho de Sezã, Alaí. E os filhos de Jadá, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zazá. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jará, seu servo, e lhe deu à luz a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zadade. E Zadade gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed, e Obed gerou a Jeú. E Jeú gerou a Azarias, e Azarias gerou a Elez, e Elez gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum, e Salum gerou a Jacamias, e Jacamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Caleb, irmão de Jerameel, Messá, seu primogênito, este foi o pai de Zife. E os filhos de Maressá, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tápua, Requém e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou a Samai. E o filho de Samai, Maom. E Maom foi pai de Betzur. E Efa, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, e Moza, e a Gazês, e Arã gerou a Gazês. E foram filhos de Jadai, Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efá e Saafé. De Maacá, concubina, Caleb gerou a Seber e a Iraná. E a mulher de Saafé, pai de Madimana, deu à luz a Sevá, pai de Maquibena, e pai de Gibeá. E foi a filha de Caleb, Aquissa. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriate Jearim, e Salma, pai de Belemitas, Aref, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé e metade dos Menuítas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Gitreus, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estauleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atarote, Bet-Joabe, e metade dos Maanatitas e os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Deus abençoe a todos. Veja que o livro de genealogia é um livro bem assim, só de leitura de genealogia mesmo, só da nascente, de quem nasceu, da sua geração. Recebam todos o pão da vida, sejam todos abençoados, um excelente dia.
Deus esteja convosco.